Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 16. Assim diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver-o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que possamos compreender a profundidade do significado deste texto bíblico que nós acabamos de ler. Que o teu Santo Espírito ministre em nossos corações. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Todos nós buscamos a alegria e o prazer nas nossas vidas. Isso é uma atitude comum ao ser humano. Como observou Freud, o criador da psicanálise, as pessoas, por sua natureza, de maneira inconsciente, buscam constantemente evitar a dor, fugir da dor e alcançar o prazer. O problema é que essa alegria que é vinculada ao prazer é sempre fugaz, é transitória, dura pouco tempo. Essa alegria que é vinculada à conquista do prazer tem uma duração efêmera, e isso leva o ser humano a constantemente buscar o prazer em todas as situações em que está vivendo.
E essa contínua busca do prazer para se sentir feliz, se sentir alegre, é algo interminável. Isso gera uma sensação de frustração, porque essa busca incessante de alegria ligada ao prazer não tem fim e sempre gera uma sensação de frustração, porque não preenche o ser humano e ele não consegue se sentir alegre, feliz, de uma forma estável. Por isso, a vida de muitas pessoas consiste numa interminável, inesgotável busca de prazer e alegria sem sucesso. Você se identifica com esse comportamento? Como é que você e eu buscamos a felicidade? O que nos deixa alegres de verdade? A doutora Anna Lembke, professora de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, autora do livro Nação Dopamina, especialista no tratamento de dependentes químicos, comenta a respeito dos riscos inerentes à busca contínua de prazer e de alegria. E ela faz um alerta que é muito apropriado para a nossa geração. Um alerta que ela escreve não só para a população leiga, mas também para os profissionais de saúde. Ela lembra um princípio fundamental: nem toda dor tem que ser medicada. Nós vivemos em uma cultura onde acreditamos que é possível ser feliz o tempo todo. E as mídias sociais tentam reforçar essa grande mentira. O ser humano hoje está envolvido numa espécie de negócio extremamente lucrativo, que é a indústria da felicidade. E essa indústria vende para o ser humano essa concepção absurda de que nós podemos ser alegres, felizes e ter prazer o tempo todo. Isso leva, de acordo com a doutora Anna Lembke, à busca incessante de maneiras que nós acreditamos vão fazer com que escapemos da dor e estejamos alegres. E isso leva a comportamentos compulsivos. A busca interminável da alegria, da felicidade, que é vinculada à sensação efêmera do prazer, gera comportamentos compulsivos, que começam a fugir do nosso controle. Por isso que ela escreve esse livro, Nação Dopamina, porque nos Estados Unidos, uma das principais epidemias que levam, inclusive, as pessoas à morte, é a prescrição de medicamentos à base de morfina para eliminar a dor a qualquer custo. E não apenas nós vivemos uma epidemia de prescrições de medicação para tirar a dor física, mas muito mais grave do que isso, nós vivemos uma epidemia de prescrição de medicamentos para ansiedade, para supostos casos de depressão, numa tentativa frustrante de tirar do ser humano a sensação de dor, de ansiedade existencial e de frustração.
É impossível nós vivermos num mundo como esse e não enfrentar a dor, e não enfrentar o sofrimento, e não ter que lidar com a frustração da vida. Enquanto nós estivermos vivos, como o próprio Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Lidar com frustração, lidar com a dor da existência, lidar com a sensação de que somos limitados e incapazes de resolver todos os nossos problemas, faz parte inerente da trajetória humana. E é necessário, para que nós sejamos seres humanos maduros, lidar com todo esse sofrimento, experimentar a dor ligada à vida, à existência. E nós vivemos atualmente no mundo inteiro essa ilusão vendida pela indústria da felicidade, de que se nós tomarmos determinados medicamentos, se nós participarmos de certos tipos de grupos, se nós praticarmos determinados tipos de rituais, ou qualquer outra coisa, nós vamos ficar imunes ao sofrimento, nós vamos experimentar a alegria sem fim, nós vamos ter prazer. E isso faz com que as pessoas se engajem em comportamentos altamente destrutivos, como a imersão desenfreada, a exposição incessante às mídias sociais. Há pessoas que são viciadas em internet, em Facebook, em celular. Não podem ficar alguns minutos sem checar se receberam uma nova mensagem no seu WhatsApp. Não podem lidar com a dor de abrir o celular e verificar que ninguém mandou uma mensagem para ela, ou de que não recebeu nenhum e-mail, ou não foi curtido algum comentário que ela postou. As pessoas estão viciadas na tecnologia. Outras pessoas se engajam em dependência química e partem para o uso de drogas. E o mercado das drogas não para de lançar novos entorpecentes que levam as pessoas à autodestruição, com a ilusão de que vão obter uma sensação de prazer. E obtém mesmo, só que é algo extremamente efêmero. E isso vai destruindo o cérebro e a vida dessas pessoas. E a autora do livro Nação Dopamina chama a atenção de que essa busca, esse engajamento na obtenção do prazer transitório, momentâneo, faz com que qualquer comportamento possa se transformar numa droga. O trabalho pode se transformar numa droga. O alimento, a comida, pode se transformar numa droga. Até o sexo pode se transformar numa droga. Então, nós somos convidados a refletir sobre essa cultura do materialismo, do prazer transitório, da falsa percepção de alegria. A palavra de Deus esclarece ao ser humano que a dor, o sofrimento, a angústia existencial, a frustração fazem parte da existência humana. E isso tudo acontece porque o mundo, conforme nos ensina a Bíblia, está corrompido pelo pecado. O grande vilão do porquê nós sofremos e nos angustiamos é a contaminação do mundo,
da cultura, da sociedade e de nós mesmos pelo pecado. Enquanto o pecado não for erradicado, nós vamos continuar sofrendo, experimentando a dor, tristeza e a frustração da vida. E a solução bíblica para a angústia humana é nos reconectarmos ao nosso Criador. Porque somente um relacionamento curador pode nos ajudar, não a eliminar, mas a lidar, a administrar de uma maneira saudável e positiva o sofrimento da vida. E o único relacionamento curador que pode nos fornecer essa proteção em relação ao sofrimento, à dificuldade, é um relacionamento autêntico com Deus. E para nos relacionarmos com Deus de uma maneira profunda, madura, é importante nós nos unirmos pela fé ao Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós nos reconectamos ao Criador e passamos então a viver um relacionamento que de fato nos ajuda a lidar com a frustração e a dor existencial. Por que isso? Porque nós somos seres relacionais. Nós somos seres criados para nos relacionarmos. Tanto é que as pessoas que não se relacionam adoecem. Qual é o pior castigo que existe para um ser humano? Perguntem para os criminalistas. É a solitária. Os presos preferem o castigo físico. Felizmente, isso não faz parte do Código Penal, o castigo físico, mas é preferível o castigo físico a ficar na solitária. Porque a dor do isolamento, a dor da solidão, é a pior coisa que pode existir para um ser humano. Claro que eu sou contra o castigo físico, mas eu estou mostrando simplesmente isso para demonstrar que nós fomos criados para o relacionamento. E só quando nos relacionamos com Deus é que, de fato, nós podemos administrar a dor e experimentar a verdadeira alegria. E nesse texto que Paulo escreve aos Filipenses, ele nos ensina que conhecer a realidade da nossa vocação em Cristo é uma condição indispensável para nós desenvolvermos a nossa salvação, a nossa espiritualidade e para nós obtermos a verdadeira alegria, para experimentarmos a verdadeira felicidade. Quais são os fatores envolvidos no nosso chamado, na nossa vocação em Cristo? Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, fala sobre 3 fatores envolvidos no nosso chamado. O primeiro fator é termos consciência da verdadeira justiça. Nesses primeiros versículos do capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz o seguinte aos seus compatriotas judeus da época. Ele dizia o seguinte, que havia uma concepção equivocada em uma parte do judaísmo do seu tempo, de que o ser humano conquista a sua salvação, ou seja, é aceito por Deus, através da obediência a determinados rituais religiosos e da participação em certas cerimônias religiosas. Os fariseus haviam
codificado 613 leis, baseados nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, e segundo os fariseus, para o ser humano ser aceito por Deus, ele teria que obedecer a esses 613 mandamentos. Gente, nós não damos conta nem dos 10 mandamentos. Imagina 613 mandamentos. E essa ala do judaísmo da época de Paulo dizia o seguinte: se você participar desses rituais religiosos, participar dessas cerimônias e for circuncidado, você é aceito por Deus. E Paulo diz o seguinte: isso dá uma falsa sensação de justiça, mas é uma falsa sensação, porque nenhum ser humano pode ser aceito por Deus com base na obediência a rituais externos, com base na participação em cerimônias religiosas, simplesmente por um motivo. Nada disso consegue transformar o ser humano por dentro. Rituais religiosos, cerimônias religiosas, por mais bonitas que sejam, por mais luxuosas que sejam, por mais imponentes que sejam, não conseguem transformar o coração humano. E por isso o apóstolo Paulo diz que se alguém poderia se orgulhar de rituais e da participação em cerimônias, seria ele. Porque ele, Paulo, era fariseu, era da tribo de Benjamim, que era vinculada à tribo de Judá, da onde viria o Messias. Ele, Paulo, era tão zeloso da lei judaica que ele perseguia e ajudava a matar os cristãos. No começo da sua mocidade, ele, Paulo, era um observador minucioso dos detalhes da lei judaica, conforme o entendimento dos fariseus da época. Então, Paulo diz aos seus compatriotas que se alguém ensinar que um ser humano pode ser transformado pela participação em rituais, se alguém ensinar isso, ele é um cão. Paulo usa uma linguagem extremamente dura, porque os cães eram para os judeus da época os gentios. Os judeus chamavam de cães aquelas pessoas que não adoravam o Deus de Israel. Então Paulo usa essa mesma expressão. E ainda Paulo vai mais além. Ele diz o seguinte, que esses falsos mestres, além de se circuncidarem, que eles também se mutilem completamente. Ele é muito duro. Tudo isso para dizer que a verdadeira justiça, aquela que transforma o coração humano, só pode ser obtida de uma única maneira, através de um relacionamento autêntico, sincero com Deus. E é por meio de Jesus Cristo que nós temos o acesso a esse relacionamento. Por que por meio de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o modelo perfeito de ser humano que Deus escolheu para que nós nos espelhássemos nele para nos relacionarmos com o Pai. Jesus Cristo é o nosso tutor, o nosso grande amigo, o nosso irmão mais velho, que nos ajuda a nos reconectarmos a Deus. Essa é a verdadeira justiça, a justiça que vem da fé na graça de Deus, que vem pela fé
em Jesus Cristo como Senhor e único Salvador das nossas vidas. Em segundo lugar, o nosso chamado, a nossa vocação, implica a consciência do poder que habita em nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que em nós habita o poder da ressurreição de Cristo. Frequentemente nós vivemos com a síndrome do coitadinho de nós. Porque nós muitas vezes não olhamos com os olhos da fé e olhamos com os olhos físicos, naturais. E nós perdemos a percepção de que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, habita em você e em mim. O poder do Espírito Santo é o poder do Rei do Universo habitando em cada um de nós. E Paulo diz que nós só vamos compreender o chamado que nós temos em Cristo quando nós tivermos consciência de que o Espírito Santo habita dentro de nós. E somente o Espírito Santo e mais ninguém pode nos dar o poder para vencer o pecado nas nossas vidas. Nós vamos continuar pecando porque nós somos seres falhos. Mas só o Espírito Santo e a consciência do seu poder em nós pode nos ajudar a vencer o pecado no nosso dia a dia. E Paulo explica de novo, não é o ritual religioso, não é a cerimônia que vai fazer você vencer o pecado. A única coisa que vai fazer você vencer o pecado no seu dia a dia é a consciência do poder do Espírito Santo na sua vida. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, como diz o texto de Hebreus, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo enche o nosso ser e nos dá o poder para vencer o pecado. Então, se eu sou dependente químico, se eu sou viciado na compulsão pelo alimento, pelo sexo, pelo trabalho, por qualquer outro problema que envolva a minha vida, eu só tenho um jeito de vencer isso, falando em português simples, claro e objetivo. É entregar a minha vida para Jesus e confiar no poder do Espírito Santo que habita em mim. Porque somente o Espírito Santo pode produzir o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, que significa paciência, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio, que quer dizer autocontrole. É só o Espírito Santo que pode produzir isso na minha vida. E, finalmente, Paulo diz que existe um terceiro fator envolvido na nossa vocação. É a consciência do nosso alvo. Qual é o seu alvo na vida? Quando Paulo menciona a palavra alvo aqui no texto de Filipenses, o termo que é usado na língua grega significa um objeto colocado à distância, uma marca. E era o termo que eles usavam na época para designar uma marca no final de uma corrida, em que o atleta corre para atingir aquela marca. E hoje, quem faz corrida é a mesma coisa, tem uma marca de chegada, e quem chegar nessa marca primeiro ganha a corrida. Esse é o termo grego que Paulo usa para nós, dizendo que é importante nós enxergarmos a marca no final da corrida. E quando ele diz que nós somos vocacionados para correr esse caminho,
O termo vocação em grego significa um convite a um banquete. A vocação é um chamado, um convite para o banquete. Que banquete? O banquete do reino de Deus. O banquete de participar dos privilégios ligados ao Evangelho. Então, Paulo diz que esse alvo que nós vamos atingir é a nossa perfeição em Cristo. Quando nós, na vida futura, tivermos um corpo glorificado e nos unirmos definitivamente a Deus pela fé. Quando nós tivermos essa jornada encerrada e entrarmos na eternidade com Cristo, aí nós vamos obter a perfeição final, derradeira. Esse é o nosso alvo. E Paulo diz que se nós olharmos para o alvo errado, nós vamos naufragar. E muitas pessoas olham para o alvo errado. O que é o alvo errado? É aquilo que a gente falou no começo da mensagem. É o prazer efêmero. É a alegria sem sustentação. Esse é o alvo errado. E muitas pessoas empenham todos os seus esforços em conquistar títulos humanos, mais e mais possessões materiais, na ilusão de que serão mais felizes por causa disso. E isso só gera mais e mais e mais decepção. O alvo, Paulo diz, para o qual os nossos olhos devem estar direcionados, é a perfeição em Cristo. Que você e eu possamos ter consciência da nossa vocação, do nosso chamado. Que nós possamos ter consciência de que a justiça verdadeira vem de Deus por meio da fé em Cristo. Que nós possamos ter consciência de que o Espírito Santo, com todo o seu poder, está dentro de cada um de nós. E que nós possamos ter consciência do alvo para o qual nós caminhamos, que é a perfeição espiritual em Cristo. Que Deus nos abençoe.